A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece, cumprimento a você que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, a 91.9, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nízia Floresta, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale, em Pendências, a Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, a Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, a Rádio Alzirana 87 FM na cidade de Lages, a Rádio Santa Cruz, a 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse quinto domingo da Quaresma, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos.
E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste quinto domingo da Quaresma, o Evangelho coloca diante de nós o comovente episódio da mulher surpreendida em adultério. A cena revela duas posturas opostas. De um lado, a rigidez dos escribas e fariseus, que, revestido de grande zelo legalista, querem condenar a mulher em nome da lei. De outro, a atitude de Jesus, que, sendo a encarnação da misericórdia divina, deseja salvá-la, redimindo-a com perdão e abrindo-lhe um caminho de renovação. Este encontro, tão intenso quanto revelador, propõe-nos um confronto decisivo entre a miséria humana e a misericórdia de Deus. No centro da narrativa está uma mulher humilhada e exposta, colocada diante de Jesus como objeto de uma armadilha cruel. No entanto, Jesus não responde com condenação, mas com um gesto de misericórdia que restaura. Quando diz para ela: Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Este é o drama. E ao mesmo tempo a boa nova proclamada hoje. O amor de Deus é mais forte do que qualquer culpa. E sua misericórdia não se limita a perdoar, mas nos ergue, nos recria e nos chama a uma vida nova. A cena da mulher adúltera ocorre no Templo de Jerusalém. Jesus se encontrava lá, cedinho, ensinando, quando foi interrompido por escribas e fariseus que arrastam até ele uma mulher surpreendida em adultério. Querem que o Senhor autorize a sua lapidação, conforme prescrevia a lei de Moisés para estes casos. Mas o objetivo é armar uma cilada para Jesus. Se Jesus se opuser à lei, ele vai ser acusado de transgressor da lei e vai perder o respeito como mestre. Se ele aprovar a execução daquela mulher, vai trair a misericórdia que sempre ele pregou para o povo. Jesus não responde imediatamente. Inclina-se silenciosamente e escreve no chão. Gesto misterioso que suspende o julgamento precipitado e convida ao exame de consciência. Em seguida levanta-se e diz: Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Um a um nos narra São João. Todos se retiraram, a começar dos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher. Como disse Santo Agostinho, ficaram a miséria e a misericórdia. Jesus não a condena. Pelo contrário, aponta para aquela mulher uma possibilidade de recomeço, quando lhe disse: Vai, e de agora em diante não tornes a pecar. Aquela mulher e a cada um de nós, nosso Senhor oferece um novo início, um caminho de libertação e de conversão. Assim, Jesus abre diante dela uma vereda inédita, uma estrada inédita, traçada pela misericórdia, mas que exige o compromisso sincero de não mais retornar ao pecado. Trata-se de um convite válido para todos nós. Quando o Senhor nos perdoa, Ele não apenas nos absolve, mas também nos lança um convite e nos faz ir avante, abrindo-nos sempre um caminho novo para seguir em frente. Esse relato revela o coração do Evangelho. Deus não se compraz na condenação, mas deseja que todos vivam. De fato, Deus não agrada, não se alegra com a morte do pecador,
mas que ele se converta e viva. Jesus não ignora o pecado, mas não o enfrenta com punição, e sim com compaixão e convite à conversão. A lógica de Jesus não é a da retribuição, mas a da misericórdia, que cura e transforma. A mulher do Evangelho somos todos nós. Somos nós quando nos sentimos desiludidos conosco mesmos, quando caímos, quando pecamos, quando julgamos, quando condenamos, quando somos julgados ou excluídos. E somos também aqueles que, por vezes, com pedras invisíveis nas mãos, julgamos, condenamos e esquecemos que também temos telhados de vidro. Este Evangelho nos interpela profundamente nesse tempo de conversão. Que pedras precisamos deixar cair das mãos? A quem precisamos perdoar? De que atitude precisamos nos libertar? Que passos concretos podemos dar para que o perdão recebido se traduza em vida nova? A misericórdia não é uma indulgência barata, é uma graça que cura, que levanta, mas que também exige decisão. Vai, disse nosso Senhor, e não tornes a pecar. Trata-se, portanto, de assumir a responsabilidade pela nossa história, mas iluminados por um amor que não nos define pelo erro, e sim pela possibilidade do recomeço. Nesse tempo de Quaresma, somos chamados a reconhecer com humildade a nossa condição de pecadores e a buscar o perdão de Deus. E esse perdão que nos reconcilia e nos dá paz, permite-nos recomeçar uma história nova. Toda verdadeira conversão aponta para um futuro diferente, para um caminho renovado, uma vida boa e justa, bela, liberta do pecado e marcada pela generosidade. Não tenhamos medo de pedir perdão a Jesus, pois Ele é a porta sempre aberta para essa vida nova. Também Jesus convida-nos a parar de jogar pedras sobre os outros ou sobre nós mesmos. Convida-nos a escutar a sua palavra libertadora. Eu não te condeno. Convida-nos a caminhar com Ele rumo à Páscoa, onde todo pecado será vencido, não com violência, mas com amor redentor. Como disse o Papa Francisco, aquela mulher representa todos nós. Deus não nos identifica com o mal que cometemos. Temos um nome. Deus quer libertar-nos. Que a Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, nos ajude a confiar na força transformadora do perdão de Deus e a percorrer com coragem o caminho da conversão. Amém. Mulher, ninguém te condenou. Ninguém, Senhor, me condenou. Pois eu também não te condeno. Vai em paz, não peques mais. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Mulher, ninguém te condenou. Ninguém, Senhor, me condenou. Pois eu também não te condeno. Vai em paz, não peques mais. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mulher, ninguém te condenou. Ninguém, Senhor, me condenou. Pois eu também não te condeno. Vai em paz, não peques mais. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza.
A moral cristã está fundamentada numa visão elevada da dignidade da pessoa humana. Criada à imagem e semelhança de Deus, o ser humano é um ser espiritual, dotado de razão e liberdade, chamado à comunhão com o Criador e realização plena de sua vocação no amor. Para trilhar esse caminho e realizar-se plenamente, não basta ao ser humano apenas conhecer o bem. É preciso que ele o deseje ou o pratique com constância. Nesse horizonte, as virtudes ocupam um lugar central. São elas que educam a liberdade, que ordena os afetos e fortalece a vontade para o bem. Mas afinal, o que é a virtude? A virtude é uma disposição habitual, firme para fazer o bem. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a virtude permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si. E a virtude não se confunde com automatismos ou condicionamentos externos. É fruto de uma escolha livre. E é reiterada, resulta do hábito de praticar sempre o bem. E assim vai se formando o caráter, configurando a vida moral. A virtude é assim o ponto de encontro entre a liberdade humana e a verdade do bem, entre a consciência e a prática concreta da vida. As virtudes humanas, também chamadas de morais, são adquiridas pela educação, por atos deliberados e pela repetição perseverante do bem. São disposições interiores, estáveis, que capacitam a agir reto. A tradição, particularmente em Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, destaca 4 virtudes principais, chamadas cardeais, em torno das quais se articulam as demais virtudes. A prudência, que discerne o bem e os meios para alcançá-lo, a justiça, que dá a cada um que lhe é devido, a fortaleza, que sustenta a constância nas dificuldades, e a temperança, que modera os prazeres e assegura o domínio de si mesmo. As virtudes, ao moldarem progressivamente as inclinações da vontade para o bem, desempenham um papel essencial na formação da consciência moral. É por meio da prática das virtudes que a pessoa se torna cada vez mais apta a discernir com clareza o que é verdadeiro e bom, superando as ilusões do egoísmo e do subjetivismo. Como ensina São João Paulo II na Veritatis Splendor, a obediência à verdade é o caminho que conduz à santidade e à liberdade autêntica. Por isso que a formação da consciência moral deve estar solidamente ancorada na verdade do bem objetivo e não sujeita às flutuações das emoções ou opiniões passageiras. Entretanto, diante do relativismo moral, que marca a cultura contemporânea, muito se pergunta se ainda faz sentido falar de virtudes e de valores morais objetivos. A resposta cristã, porém, é clara e afirmativa. A moral das virtudes, longe de ser uma proposta anacrônica, revela-se atual e necessária para a formação de consciências sólidas e responsáveis. Como ressalta Bento XVI na Caritas in Veritate, o amor desvinculado da verdade se reduz a um mero sentimentalismo e perde sua força transformadora. A verdade dá forma à caridade e a impede de ser manipulada por conveniências subjetivas. A ética das virtudes, ao contrário do relativismo, oferece uma resposta sólida e profundamente humanizadora. Não se limita à obediência a regras, mas orienta para uma excelência interior que forma a pessoa, edifica a sua liberdade e a conduz ao verdadeiro bem. As virtudes, por isso, não são ornamentos opcionais da vida moral, mas estruturas interiores que sustentam a dignidade e a liberdade humanas. Elas moldam a consciência e orientam a ação em conformidade com a verdade sobre o bem. Nesse horizonte, revalorizar as virtudes é uma tarefa urgente para educadores, formadores e pastores. Trata-se de reacender no coração humano o desejo do bem e a confiança de que a vida moral é, antes de tudo, um caminho de plenitude e não uma simples série de restrições e proibições. A moral cristã das virtudes, iluminada pela fé e sustentada pela graça, aponta para o ideal da santidade, sem ignorar a condição frágil e histórica da liberdade humana. A ética das virtudes, assumida e elevada pela moral cristã,
não se reduz a um moralismo rígido, mas propõe um caminho de realização integral. Não é um sistema de proibições, mas uma verdadeira pedagogia da felicidade, como ensinam as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A moral cristã orienta-se assim, para essa visão beatífica. Uma existência marcada pela verdade, pelo amor e pela liberdade dos filhos de Deus. No mundo ferido pela incerteza moral, pela indiferença e pelo subjetivismo ético, a redescoberta das virtudes se apresenta como um caminho promissor para uma nova humanidade, reconciliada com o bem, com a verdade e com Deus. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.